Ser cristão não significa aderir a um conjunto de ideias religiosas. Não significa entrar em uma comunidade como quem entra em uma associação. Também não significa seguir uma moral mais exigente do que as outras para se sentir melhor do que os demais. Ser cristão significa descobrir quem realmente somos, desde o mais profundo da nossa alma até a superfície do nosso corpo. O cristianismo não começa com o que devemos fazer, mas com aquilo que somos. E aquilo que somos, segundo o coração da fé cristã, é isto: somos filhos de Deus. Sim, exatamente isto, filhos de Deus. Não é uma forma de dizer, não é uma metáfora poética inventada para nos consolar. É uma declaração radical sobre a identidade do ser humano. Jesus não veio apenas para nos falar de Deus. Veio para nos mostrar o nosso lugar diante de Deus. E esse lugar não é o do súdito sem liberdade, nem o do escravo submisso, nem o do simples servo. É o lugar do filho. Jesus chama Deus de Pai e chama a nós de irmãos e irmãs. Não há dúvidas de que todos nós somos filhos de Deus. E se Deus é Pai, então existe uma relação real, não simbólica, entre Ele e nós. Com a fé e o batismo, como ensina a tradição cristã desde o início, não entramos simplesmente em uma religião. Renascemos. Nascemos para uma vida nova, que não vem da carne, não vem da vontade do homem, mas vem de Deus. E é ali que nos tornamos filhos. Essa linguagem é poderosa, mas também desconfortável. Porque ser filho significa depender. E vivemos em um mundo que nos ensina a ser autônomos, independentes, autossuficientes. No entanto, nós dependemos de Deus. E mesmo assim, a Bíblia não tem medo de usar essa palavra. Filho. Nas Escrituras, o título de Filho de Deus não era dado a qualquer um. Era um título reservado aos grandes reis de Israel. Davi é chamado Filho de Deus, não porque fosse perfeito, mas porque governava em nome de Deus. Salomão é chamado Filho de Deus, porque sua autoridade devia refletir a sabedoria divina. Ser filho significava ter um vínculo direto com Deus e uma responsabilidade diante dele. Não era um privilégio confortável. Era uma missão. Quando Jesus é chamado Filho de Deus, tudo isso chega ao seu cumprimento. Jesus não rejeita esse título. Pelo contrário, como testemunham os evangelhos, fala e age como quem conhece o Pai por dentro. Perdoa os pecados. Fala com autoridade. Chama Deus com uma palavra íntima e desconcertante: Abá, Pai. Ou melhor, Papai. Não um Deus distante. Não um princípio abstrato. Mas um Pai que conhece os filhos e cuida deles. E é aqui que nasce a Revolução Cristã. Se Deus é Pai, então a relação com Ele não se baseia no medo ou na submissão, mas na confiança. Não na obediência cega, mas no amor. Ser filhos de Deus significa poder estar diante dele sem máscaras. Saber que o nosso valor não depende do nosso desempenho. Saber que, mesmo antes de fazer qualquer coisa por Deus, já somos amados por Ele. Se Deus é Pai, então essa verdade não diz respeito apenas à nossa relação pessoal com Ele. Diz respeito também à nossa relação com os outros. Porque se Deus é Pai, Jesus é o Filho. Então, todo aquele que é acolhido nessa relação se torna filho. E se somos filhos do mesmo Pai, então somos irmãos. Aqui nasce algo completamente novo na história. Nasce a primeira grande e verdadeira fraternidade. Não fundada no sangue. Não fundada na etnia. Não fundada no povo ou na nação. Fundada na fé e na relação com Deus.
Por isso, Jesus não se limita a chamar Deus de Pai. Chama os homens de irmãos e o faz com seriedade. Como testemunha o Evangelho, Jesus diz que quem faz a vontade do Pai é para ele irmão, irmã e mãe, não amigos, não aliados, família. Isso muda completamente a maneira de olhar para os outros cristãos. Na igreja, não encontramos pessoas com quem simplesmente temos algo em comum. Não encontramos membros do mesmo clube espiritual. Não encontramos companheiros de um projeto religioso. Encontramos irmãos e irmãs. Também nós, que estamos unidos por este canal do YouTube que fala de Deus, de Jesus, de fé, se escolhemos ser cristãos, somos entre nós irmãos e irmãs. E um irmão não se escolhe. Ele nos é dado. Você não o ama porque ele se parece com você. Você o ama porque ele pertence à mesma origem que você. Isso é difícil, porque a fraternidade cristã não é seletiva. Não funciona por afinidade de caráter. Não funciona por simpatia. Funciona porque se baseia na partilha da mesma fé em Jesus Cristo Salvador. Ser irmãos significa apoiar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Não porque seja fácil, mas porque é isso que acontece naturalmente entre irmãos e irmãs. Como narram os Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos se reconheciam assim. Partilhavam a vida, partilhavam o pão, partilhavam as feridas. Não porque fossem perfeitos. Nenhum de nós é. Aliás, desconfiem de quem quer parecer perfeito, mas porque sabiam que eram filhos do mesmo Pai. E isso continua valendo hoje. Quando você olha para outro cristão, não está olhando para um concorrente, não está olhando para alguém a ser julgado. Está olhando para um irmão, uma irmã, alguém por quem Cristo morreu, assim como por você. Esta é a lógica do Evangelho. Uma lógica que vai contra o mundo, porque o mundo divide, enquanto o Pai une. Ser filhos de Deus significa, então, aceitar uma família maior do que nós, uma família imperfeita, ferida, mas real. E dentro dessa família aprendemos algo fundamental, que não nos salvamos sozinhos, que ninguém é um filho isolado. Somos filhos juntos. E justamente por isso, somos irmãos. Ser filhos de Deus não significa viver uma vida fácil. Não significa estar protegido de toda dor. Não significa evitar o mal, o cansaço, a prova. O Evangelho não promete isso. Promete algo mais profundo. Promete que não estamos sozinhos. Um filho pode atravessar a noite, mas não a atravessa como um órfão. Esta é a grande diferença. A Bíblia não esconde o mistério do mal. Não o explica de forma teórica. Ela o atravessa. E Jesus o atravessa como filho. Como relatam os evangelhos, também Jesus conhece o medo. Conhece a angústia. Conhece o silêncio de Deus. E, no entanto, mesmo no momento mais escuro, continua a chamá-lo de Pai. Na cruz, ele não nega a relação. Não deixa de confiar. Este é o coração da fé cristã. Não a ausência da dor, mas a presença do Pai. Ser filhos de Deus significa, então, aprender uma confiança nova. Uma confiança que não nasce da ingenuidade, mas da experiência. Saber que Deus não é um tirano que se alegra com o nosso fracasso. Saber que Ele não é um Senhor caprichoso. Ele é um Pai justo.
que às vezes permite aquilo que não compreendemos, não para nos destruir, mas para nos conduzir mais profundamente, como todo verdadeiro Pai. E no mistério também podemos dizê-lo, sem confusão e sem ideologias. Deus não apenas nos chamou de filhos, Ele nos gerou. É a origem da nossa vida, a fonte do nosso ser, o guardião da nossa fragilidade. Por isso, podemos ousar dizer que Deus não é apenas Pai. Ele é também aquele que nos deu a vida, como uma mãe, sem confundir os papéis, sem ideologias, reconhecendo que Deus é origem, seio da vida, fonte do ser. Por isso, também podemos confiar. Confiar quando compreendemos. Confiar quando não compreendemos. Ser filhos de Deus significa parar de viver como se tudo dependesse de nós. Significa baixar as armas, parar de nos defender o tempo todo e permitir-nos ser amados. É difícil, porque estamos acostumados a ter que merecer tudo. Mas um filho não merece o amor. Ele o recebe. E quando essa verdade desce profundamente, muda a maneira de estar no mundo. Muda a maneira de enfrentar o medo. Muda a maneira de atravessar o sofrimento. Porque mesmo na escuridão, sabemos que temos um nome: filho, filha. E talvez no fim, o cristianismo seja tudo isso. Não uma doutrina fria, não uma moral abstrata, mas uma voz que nos chama pelo nome. Uma voz que nos olha nos olhos e diz, sem condições, sem reservas: Você é meu filho, você é minha filha, e eu estou com você. Sempre. Nunca se esqueça disso.